que é a consciência crística? Steve Biko. Consciência crística é um termo que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Algumas usam para significar o mesmo que um ser ascendido, como um mestre ascensionado ou tal como nós após a ascensão. Os galácticos costumam usá-lo neste contexto. Como a quinta dimensão é a mesma do plano mental nos planos espirituais, significaria também o estado de consciência alcançado por aqueles que alcançam os planos mentais. Alguns o associam com Brahmajnana ou a suposta realização divina, um estado de Samadhi alcançado quando a energia espiritual ou Kundalini atinge o sétimo chakra da coroa. Neste estado de iluminação, o coração espiritual ou Hridaya o abre, porém fecha novamente, e o estado de Samadhi não permanece. Outros associam isto com Sahaja Nirvikalpa Samadhi, que é o estado mais avançado de iluminação, visível em Ramana Maharshi. Eu creio em adiacente. No Sahaja, o coração espiritual se abre e não fecha novamente. Este é um nível de Mukti ou libertação. Outros ainda usam como sinônimo de perfeição, mas não a perfeição antes da fusão com Deus, que chega a um nível provavelmente muito além das mais altas hierarquias de anjos. Paramahansa Yogananda costumava empregá-lo para significar o homem ou a mulher perfeitos. Ser crístico é outro exemplo provável desse uso do termo. Alguns reservam isso para significar um avatar ou uma descida de Deus na forma. Mas se este fosse o caso, não poderia ser usado por muitas pessoas e certamente não se aplicaria a nós, que somos ascendentes e não descendentes. Alguns não usam o termo, como Sri Ramakrishna, embora ele fosse um grande admirador de Cristo e se fundisse com ele em uma de suas muitas experiências espirituais. O Cristo se refere à luz que somos, o Ser, o Atman, a natureza de Buda, o Filho de Deus, pérola de grande valor, tesouro enterrado em um campo, que fermentou todo o pão ou mostarda, semente que cresceu em uma grande árvore. O Cristo é a partícula do sem forma que é colocado no ventre de Sakti, o Espírito Santo, que é a Mãe Divina, Mãe Substancial. Observe a trindade aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou Brahman, Atman e Sakti, ou, até mesmo, Osíris, Isis e Horus. Jean Rusbrook que disserta sobre o Cristo. No abismo dessa escuridão em que o espírito amoroso morreu para si, isto é, o ego morreu, a revelação de Deus e a vida eterna tem sua origem, pois nesta escuridão uma luz incompreensível nasce e brilha. Este é o Filho de Deus, em quem a pessoa se torna capaz de ver e contemplar a vida eterna. 2. É o Cristo, a luz da verdade, que diz, veja. E é através dele que somos capazes de ver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, pois ele é a luz do Pai, sem o qual não há luz no céu ou na terra. 3. Quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém alcança o Pai senão por mim. Ou quando ele deu a parábola do tesouro enterrado em um campo, acho que ele estava se referindo ao fato de que ninguém pode conhecer o Pai sem primeiro conhecer o Ser, Filho, Cristo ou Atman. A pessoa vê eu ou Cristo em um momento de iluminação, quando Kundalini atinge o quarto chakra, livra-se de todos os seus desejos mundanos, senta e medita sobre o eu que foi visto, até que gradualmente se torna a visão do Pai, Sahaja. E o buscador compra o campo ou alcança Mukti, quando Kundalini passa ao sétimo chakra e alcança o Hridaya ou o coração espiritual. Na minha opinião, quando alguém compra o campo, a pessoa tem consciência crística,